Um bom dia para você, para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam. Mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para dizer o quão bom é ter essa oportunidade que muitos até queriam ter, mas não tem mais. Precisamos ser gratos. Quem agradece é feliz. As pessoas ingratas, elas não sabem nem o que é felicidade. Quando nós entendemos que feliz é aquele que serve a Deus, porque aquele que serve a Deus, ele não faz a sua vontade, ele não faz o seu querer, ele cumpre a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e isso muda tudo. Servir a Deus, ser um bom servo de Deus, isso muda sua vida, sua mente, suas atitudes, suas ações, sua maneira de ser e de viver. Deus é o único que pode fazer isso. Através do Espírito Santo. Ele quem convence o homem o que, como, onde e por que ele deve fazer. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar, porque feliz é aquele que não precisa ver, mas antes mesmo de ver, ele crê. Crê que Deus existe, crê que as promessas de Deus são reais, crê que a verdadeira felicidade está em obedecer a Deus, mesmo sem ver, mas sentimos, vivenciamos e muitas outras coisas. Isso é a verdadeira felicidade. O recado que Deus tem para mim e para você nesta manhã, ele se encontra aqui no livro de Mateus. O capítulo é o 6. O capítulo é o 5, o versículo é o 16. A palavra vai dizer assim: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que estás no céu. Aqui, Jesus está dizendo para mim e para você que os nossos atos, as nossas ações, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos precisa brilhar. Brilhar é mostrar, mas isso não quer dizer que sou eu que tenho que fazer isso. Eu tenho simplesmente que obedecer a voz de Deus, porque o resto é Ele que faz. Porque Ele diz para mim e para você: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então Ele está dizendo: o que você faz, você não precisa estar contando. Deixe que a luz flua, deixe esta luz brilhar naturalmente. O que quer dizer isso? Tem outras pessoas envolvidas naquilo que você está fazendo. Então deixe que essas outras pessoas que estão envolvidas, sejam elas beneficiárias ou não dos seus atos, das suas atitudes, deixe essas pessoas falar de você, falar do que você está fazendo, perceber que não é você, mas o próprio Espírito Santo de Deus agindo em você. Por isso ele diz: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens. Por que aqui Jesus está dizendo assim também? Porque onde Jesus estava, havia uma grande multidão. Onde Jesus chegava, havia milagres. Onde Jesus chegava, havia transformação. Onde Jesus estava, não era o mesmo lugar.
o ambiente, a atmosfera não era mais a mesma. Ali Jesus trazia algo que necessitava, mas muitas vezes ninguém nem sabia. Quando Jesus vai até Lázaro e sabe que a sogra de Lázaro está com febre, ela está doente, muito doente, acamada. Jesus chega ali, repreende a febre, manda a febre embora. E no mesmo instante, a sogra de Lázaro levanta. Perdão, eu acho que não é Lázaro. Não vou me arriscar a dizer nomes. O fato é que ali, quando Jesus chegou, ele repreendeu a enfermidade. E ao repreender a enfermidade, aquela mulher se levantou e foi servir ao Senhor Jesus. Entenda que há pessoas hoje que elas estão enfermas, mas não foram curadas. Ainda que aceitaram a Jesus, elas não foram curadas. Isso é propósito de Deus. Tem muitas pessoas que, se forem curadas, ao invés de servir ao Senhor Jesus, irão fazer as suas próprias vontades. E quando nós fazemos a leitura do início do capítulo 5, nós vamos verificar que felizes são os humildes, felizes são os mansos, felizes são os misericordiosos. Tem pessoas que elas querem a misericórdia para si, mas quando a misericórdia é para o outro, ela já não consegue ter um coração puro a ponto de pedir misericórdia para o outro. E Jesus conhece cada um de nós pelo coração. Quando Jesus olha para mim, Ele não olha os meus cabelos, Ele não olha as minhas vestes, Ele não olha que jeito que está o meu rosto. Assim é comigo, assim é com você. Quando Ele olha para mim, para você, Ele olha para dentro do nosso coração. Se verdadeiramente aqui dentro bate um coração manso, um coração humilde, um coração misericordioso, um coração puro, sabemos que há sujeiras nele, as contaminações do mundo, porque aqui nós vivemos. E Deus, Ele sabe disso. Mas no fundo dele, o que tem, Deus conhece ao olhar. Então há pessoas que elas permanecem enfermas, insanas. Tudo isso é a missão de Deus. Para que haja uma salvação naquela casa, muitas vezes isso precisa estar ali. Jesus só vai tirar no grande dia. Pode perguntar para o Senhor quantas vezes quiser, por quê, para quê, como. Não haverá respostas. Porque tudo que Deus faz é perfeito. A salvação, ela vem quando a gente crê. Mas tem coisas que levam a nossa fé. E isso pode roubar a nossa salvação. E isso é algo que Deus não quer que aconteça comigo e com você. Quando ele continua a leitura, ele diz: para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Não é para que eu e você fale do que nós estamos fazendo. É para que outros falem o que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo, se estamos fazendo para Deus,
é para glorificar a Ele. E Deus vai mandar essas pessoas que vão ver a luz dele brilhar em mim e em você, para que a palavra dele se cumpra, para que a glória seja entregue para Ele. Mas há pessoas que, se elas forem curadas, elas irão fazer para mostrar. E a Bíblia diz que quando você mostra aqui na terra o que você está fazendo, você já está recebendo o seu galardão. Que as pessoas olharem para você e dizem: nossa, quão boa você é, né? Quão pura, quão santa, quão misericordiosa será? Não, não sou eu. Isso é fruto do Espírito Santo. E quando eu acho que isso pertence a mim, é porque eu não tenho humildade. A humildade, ela não faz parte de mim. E quando eu não tenho humildade, eu não sou feliz. O soberbo, o orgulhoso, ele não é feliz. A felicidade é algo eterno que está dentro deste coração que Deus olha e verifica se há algo bom dentro dele. Dentro desse coração é que precisa estar pregoada a humildade. Eu não fico falando, eu sou humilde. Porque se os meus atos dizem o contrário, eu sou uma orgulhosa. Pecadora todos somos. Errantes todos somos. Aqui não há ninguém perfeito. Mas há aqueles que estão dispostos a fazer o melhor. O rei Davi é um deles. Errou muito, mas sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Que eu e você possa querer ser um Davi aqui na terra, cheio dos frutos do Espírito Santo, porque era isso que ele tinha, os frutos do Espírito Santo, e um desejo de servir ao Senhor. Mas a tentação cercou ele de todos os lados. Não pense você que a tentação não vai te cercar. Eu não posso pensar que a tentação não vai me cercar, porque ela vai. Agora, me apanhar, ela só vai se eu deixar o leme da minha vida, ou seja, os meus pensamentos na mão do diabo. Quando eu deixo meus pensamentos nas mãos de Deus, meditando, lendo a palavra, ele vai me cercar, mas ele não vai me atingir. Assim como o profeta disse: Deus, abre os olhos do meu servo, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E ali ele viu as carruagens de fogo retornando todo aquele morro, cobrindo e protegendo o profeta e o que estava com ele. Todos que estão com você, se você está nessa mesma fé, estão protegidos. Mas isso não quer dizer que estão salvos, porque a salvação é individual. Mas se não se salvarem, não se preocupe. Você fez a sua parte? Parabéns. A salvação é individual, cada um vai precisar buscar. Cada um vai precisar crer e se manter no caminho. E o resto é a obra de Deus. Não se preocupe. Este é o recado que Deus tem para mim e para você meditar nessa manhã. O demais, Deus vai falar. Porque só Ele que sabe o que você precisa ouvir e o que você precisa fazer. Para mim, é o mesmo recado. Esse direcionamento nem sempre é o mesmo. Então, faça o que Deus está te orientando a fazer. E aí você vai ser feliz. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Só o Senhor, Deus, é que sabe o quão grande, o quão difíceis estão sendo as lutas de cada um de nós, oh Deus. Muitas vezes nos falta, Pai, humildade, mansidão, pureza e muitas outras coisas, Senhor. Mas sabemos que isso é algo que não compete a nós, mas ao Teu Espírito Santo. E quando buscamos, a cada dia o Senhor vai acrescentando e nos ajudando, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor.
Perdoa-nos pelas vezes que tentamos lutar pelas nossas próprias forças, que são tão pequenas e falhas. Porque, como está escrito, a alma está pronta, mas a carne é fraca. E muitas vezes caímos em tentações. Mas o Senhor é tão bom, misericordioso, nos levanta, nos perdoa, nos ajuda, Deus. Muito obrigada, Pai. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos instruído, até aqui o Senhor tem sido a nossa rocha eterna. Que assim seja, Deus, todos os dias de nossas vidas, pois sem o Senhor nada nós podemos fazer. Mas quando cremos em Ti, tudo é possível. Porque a nossa fé, não há lei que limite, que deixe a nossa fé de se cumprir. Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja na casa, no lar e na família de cada um dos teus filhos, não só hoje, Deus, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que nós compartilhamos a palavra de Deus, estamos evangelizando. Evangelizar é bom. Ou mostrar para outras pessoas, nós não somos perfeitos. Mas quando agradamos a Deus, até fazemos algo que para Deus é muito bom. Essa é uma delas. Então compartilha, curta, se você não foi inscrito, não foi inscrita, se inscreva lá e vamos juntos. Vamos mostrar a verdade para aqueles que não sabem. Não se preocupe, vai doer. Mas a cura virá. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.